Estamos começando mais um MapaCast, esse que é o podcast oficial da minha agência Mapa Digital. Estamos aqui toda quinta-feira às 12 horas na sua telinha, compartilhando conhecimentos, conteúdo e, claro, muitos e muitos testemunhos, palavra de Deus, enfim. Já de início, né, João? Vamos pedir aquilo que não pode faltar. Se inscreve aí no nosso canal, deixa o like. Eu tenho certeza que Deus vai falar muito com você através do testemunho dessa noite. Estamos gravando aqui em uma segunda-feira à noite. Você está nos assistindo aí na quinta-feira. E eu tenho convicção de que o Senhor falará aí ao seu coração. Então, não deixa de comentar também esse episódio, porque uma das coisas que mais gera engajamento para que o YouTube e o algoritmo entenda para entregar para mais pessoas é o comentário. Então, deixa o seu comentário aqui, você vai nos ajudar bastante a esse testemunho ir mais longe e chegar em muitas vidas que por vezes precisam ouvir, né, sobre isso. Vamos falar sobre uma cura extraordinária que o Senhor fez. Então, já compartilha esse vídeo também aí no grupo da sua igreja ou para um amigo, uma amiga que precise ouvir esse testemunho. Então, sem mais delongas, vamos começar esse episódio. Eu estou aqui, né, com uma jovem. Eu não me lembro se veio pessoas tão jovens assim como ela, não foi, João? É verdade. Olha aí. É uma honra. É uma honra. De fato, acho que poucas pessoas vieram aqui jovens assim como você, mas muito bom, estou muito feliz. Então vejam, pessoal, ela nasceu em Mato Grosso, uma cidade chamada Cáceres. Então, para todas as pessoas aí de Cáceres, Deus abençoe. Tenho certeza que esse vídeo certamente vai chegar lá para alguns amigos, né? Deus abençoe vocês. Soube que é uma cidade ali na fronteira da Bolívia, não é isso? Isso. Nossa, muito longe. Muito bonita. É mesmo? Uhum. Olha aí, é João que gosta, né, João, de assistir conteúdo de fronteira. Tava falando aqui pra gente. Irmãos, ela hoje está ali servindo junto ao Ministério Infantil, né, da igreja onde... É o seu pai que é líder lá, né? Isso. Meus pais são pastores. Muito bem. Da igreja Sara Nossa Terra aqui em Garanhuns. E eu quero dar as boas-vindas a Lara Cristina. Seja muito bem-vinda ao MapaCast. Muito obrigada. A honra é toda minha. É a primeira vez que eu estou fazendo podcast, então eu me sinto muito lisonjeada. Amém. Glória a Deus. E é isso. Vamos contar um pouquinho do que Deus fez na minha vida durante esses anos. Amém. Longos anos. Eu sei que muitas coisas que a gente passa na nossa vida, o final é redundar em glórias ao Senhor, né? E depois de todo o processo que você passou, o Senhor hoje está te abrindo um dos canais que eu sei que Deus vai te abrir muito mais oportunidades de você glorificar o nome dele e falar da sua grandeza e o que ele fez na sua vida. Já assistiu algum episódio nosso? Sim, assisti o do pastor Tony, da sua pastora, né? A pastora Aline. Nossa, mãe dela também. O primeiro, a antigo. pastora Aline que esteve aqui no recomeço, que vai fazer 2 anos. A gente começou em setembro, né? O MapaCast de 2023, então 2024. Foi? Foi. 2023, 2024 fez o ano, 2025, 2 anos em setembro que nós estamos aqui, irmãos, firme e forte, valoriza nós. Se inscreve aí no nosso canal. Sim, então você assistiu o podcast com a pastora Aline, né? Sim, do pastor Tony também. E teve um pastor que eu não me recordo o nome agora, mas ele também é daqui de Garanhuns. Minha mãe estava assistindo e eu fiquei assistindo junto com ela. Então Que já bênção. conheci o podcast. Glória a Deus. E aí você sabe que eu gosto de perguntar. Quero Fique à saber vontade. um pouquinho sobre a sua infância, né? O seu pai é militar. E aí Isso. você sempre se mudou muito. Conta pra gente um pouquinho do teu contexto, se os seus pais já eram cristãos ou não, na sua infância, enfim. Então, como eu disse, eu nasci no Mato Grosso, né, em Cáceres. Meus pais, eles ainda não eram cristãos. Eles se converteram em Cáceres, inclusive. Na época, a minha mãe, ela tava com depressão. Acho que eu tinha uns 4 a 5 anos. E eles conheceram a Sara Nossa Terra, lá de Cáceres, por um casal. E se converteram lá. Logo depois, no caso, eu tenho um irmão também, né? Sou o biscoitinho, né? Tem a minha irmã mais nova, o meu irmão mais velho. E depois disso a gente foi pra Campina Grande. Então, assim, a minha infância foi muito boa. Eu sempre gostei muito de brincar na areia.
entendeu? Comia areia? Jogava areia. Comia não, mas eu jogava no cabelo e me jogava na areia. Geralmente quem come é quem tem verme. Verme. Criança que come... Não, nunca tive verme, É não. os que tem verme, eu tive. Devo Sangue de ter... Cristo, Não, esquece. com certeza eu tive, né? Se eu tinha piolho, o verme em algum momento teve. Mas... Há quem acha que eu tenho verme até hoje, quando me vem comida. Valha. É. Mas tu come terra até hoje? Não. Ah, tá. Não. Uma gargalhada dessa eu nunca dei aqui, não. Essa foi Você não falou era pra tão agora, convicta, não. né? Não, mas Não. quem come terra tem verme. Eu como os pratinhos, assim. Ah, sim. É. Aí pensam que tem uma... Ai, meu Deus. Mas não, é só que eu tenho um negócio acelerado. Entendi, um bom apetite. É, também. Mas, então, a minha infância foi muito boa. Sempre gostei de dançar e brincar bastante. Todas as marquinhas na minha perna significam que eu tive uma boa infância, Eu sou marcada também. né? Marcada Desse jeito. por causa de uma boa infância. E boa parte da minha infância foi em Campina Grande, aqui na Paraíba. Terra boa, né? Muito boa. Que foi onde a minha irmã nasceu. Então, Já é paraibana, a tua irmã. A minha irmã é paraibana, eu sou mato-grossense e meu irmão é cearense. Assim como os meus pais. Vixe, meu Deus. que Cada povo... um num canto. Bem peregrinos, né? É, o Senhor, ele nos permitiu conhecer muitos lugares e em cada lugar a gente acabou Nascendo. tendo uma história. Com o evangelho, com a igreja, enfim. Então, foi uma infância, assim, onde eu sempre gostei muito de dançar. Continuo gostando até hoje. Acho que o meu primeiro sonho era ser bailarina da Bolshoi, especificamente. Eu não conheço. Diga aí pra gente o que A é Bolshoi é uma academia de dança profissional internacional. Chique. Chique, Ah, entendeu? Eu amo coisas clássicas. Ai, eu amo a lindo. Não tem um cara, né? Mas amo. Eu gosto muito de música clássica, violino, Eu gosto também. piano. Esses dias fui para um concerto. Meu sonho é ir para um concerto na Europa, né? Ai, também. Vou, em nome Com de vestido Jesus, preto, né? assim, longo, Isso, um de salto gala. fino, Meu Deus. entendeu? Eu creio em Jesus nessa noite. Eu creio. Vai chegar. Aí, como a gente é um pouco escandalosa, a gente finge, passa só assim, né? Por causa da emoção. Mas um Exatamente. concerto seria maravilhoso. Então, foi bem tranquilo, né? Sim, Toda a sim. infância, tudo isso. E seus pais, quando vieram lá de Cáceres para Campina Grande, já vieram em relação a ministério ou não? Então, meu pai costuma dizer que quem transfere o meu pai é o Senhor, né? Porque até a forma como a gente veio pra cá, no exército você tem algumas opções pra você escolher. Você coloca em ordem, né? Acho que era do 1º até o 45, mas o exército que vai escolher onde que ele vai te colocar. Então, nós saímos de Cáceres, fomos pra Campina Grande e quando a gente chegou, graças a Deus, tinha a Sara. Oh, que Então, meus bênção. pais começaram o ministério deles, com jovens e tudo, e a gente foi crescendo. Ah, em Campina Grande. Lá né? em Campina Grande. Lá foi a cidade que a gente passou mais tempo, depois daqui, né? Que nós passamos 7 anos lá. Depois a gente voltou pra Cáceres, fomos pro interior de São Paulo e finalmente viemos pra cá. Menina, como foi isso? Garanhuns, assim, Garanhuns. Que vocês nem sabiam que existia Garanhuns no mapa, né? Não sabíamos. Inclusive eu falei, nome cidade estranha, parece Garanhões, né? Mas a gente tava no interior de São Paulo, em Andradina. Meu pai tava como... Ai, meu Deus, como é o nome? Comandante do tiro de guerra de lá. E depois dos 2 anos, ele tinha que pedir a transferência. Então, a gente colocou as 3 primeiras opções. No caso, era Campina Grande, João Pessoa e terceira era Garanhuns. Nossa, vocês queriam mesmo voltar pra A gente Paraíba de queria ir novo, né? pra Campina Grande. Queria ficar mais perto da família e tudo. Só que não fomos pra Campina. Também a segunda opção não foi pra Garanhuns. Mas algo muito interessante é que a gente achava que Garanhuns tinha a Sara. Porque a Sara, ela já existiu aqui na cidade. Então, meu pai viu um vídeo no YouTube e ele falou assim, não, tem Sara, vamos. Que um dos requisitos que a gente escolhia era ter a nossa igreja para que a gente conseguisse continuar congregando. Já que vai mudar de estado, pelo menos que consiga ficar na mesma igreja. E quando a gente chegou, não tinha. Então, foi uma surpresa. E tanto os meus pais como a nossa família, né, recebemos a incumbência de reabrir a igreja aqui.
Meu Deus. E quando vocês Isso. chegaram aqui em Garanhuns, olharam para a cidade, qual foi a impressão que vocês tiveram? A gente chegou próximo do Natal. Ah, então tava lindo. Então a cidade estava linda. A coisa, e eu amo Natal, então foi assim, apaixonante. O frio, a gente também não esperava que seria tão frio, mas a gente gostou bastante, tanto que estamos há 8 anos. E se apaixonaram por Garanhuns. Sim. Mais do que Campina Grande. Ei, vocês aí da Paraíba perderam. Ô, mulher, eu não vou nem dizer que eu tenho vontade de voltar pra Campina Não, não, Grande, não. mas eu amo Garanhuns. Eu gosto muito dessa cidade. Que bênção. E aí, quando vocês chegaram aqui que não tinha a igreja, como foi esse negócio assim? Vamos fundar, foram enviados? Como foi esse? Então, os meus pais, eles já... Todos os lugares onde a gente ia, eles sempre estavam no ministério. Seja com jovens, sejam com adultos. E logo na Paraíba, eles foram enviados para Pocinhos, que é uma cidade muito pequenininha. E eles foram ordenados missionários. Então, era acho que uns 30 quilômetros de Campina Grande. E a nossa infância foi indo e voltando dos cultos, chegando em casa já capotado, porque era distante, então a gente chegava muito cedo, voltava muito tarde. E quando a gente foi para o interior de São Paulo, não tinha a igreja. Só que como era um tiro de guerra, foi uma missão que foi dada, aceitou, né? É um trabalho, não tem como. Sim. Só que havia uma igreja na fronteira, que era Três Lagoas. Então a gente ficava indo todos os domingos pra Sara, lá de Três Lagoas. E quando a gente voltou, acho que foi por isso que a gente ficou com essa questão, não, a gente precisa ir pra uma cidade que tenha a nossa igreja, porque a gente viveu 2 anos tendo que passar até por pedágio pra ir pra nossa igreja. Então, quando a gente chegou aqui, o nosso bispo, ele falou assim, Melo, você vai reabrir a igreja, né, lá em Garanhuns. Uau. Então, a gente começou, depois de 1 ano, que a gente estava aqui como uma célula estratégica, na nossa casa mesmo. Então, a gente foi fazendo os cultos e foi crescendo. O Senhor enviou pessoas para abençoar, para a gente conseguir ter um prédio alugado, enfim. Mas começamos e estamos desde então. Então, estão há 7 anos. Estamos. Uau. Acho que a igreja é 6 anos, né? 6 anos. Isso, nós estamos há 8 e a igreja tem 6 anos. Meu Deus, que bênção. Glória a Deus. E, Lara, como foi que começou toda essa sua história, essa sua luta, né? Você teve uma adolescência... Quantos anos você tem, pra falar a Eu verdade? tenho 23. Nossa, então foi literalmente na tua adolescência que Começou aqui. Meu Deus. Começou... Eu já tinha alguns problemas com crises de enxaqueca, mas a gente achava que era algo meio que genético, porque em alguns momentos meu pai tinha enxaqueca, minha mãe também, mas nada tão grave como estava sendo comigo. Era realmente muito suportável, né? Pra eles Enxaqueca era brava. suportável, tomava uma medicação e passava. Mas para mim as enxaquecas, elas começaram a ser bem intensas. Então, a gente chegou aqui, eu tava com 14 anos, fiz 15, né, no começo do ano. E já entrando no ensino médio, e no período em que a gente tava procurando um prédio para Garanhuns, foi o momento em que a questão das dores, elas estavam mais intensas. E eu fiquei muito guardado na minha lembrança, porque no período em que nós estávamos de jejum, pelo prédio, para qual que a gente ia alugar e tudo, eu tava com as crises muito intensas, que no caso eram nas articulações e nos músculos. Então, é uma dor, assim, empontada, sabe? Em todas as articulações, tipo, generalizada. Como se tu tivesse recebendo, tipo assim, pontadas mesmo, Tipo, um negócio fino, né? fino, só que não é fininho como uma agulha, era mais fininho como se fosse uma faca, sabe? Nossa. Muito intenso, muito intenso. Meu Deus. Então, o frio daqui atrapalhava demais, né? Por causa da sensibilidade da pele. Então, tinha a questão da enxaqueca, que quando ela vinha, eu ficava Deus. completamente torta, porque ela era tão intensa que eu não conseguia ficar de pé. Meu Deus. Então, várias vezes, muitas lembranças daqui, né, do Monte Sinai, porque a gente ia pro hospital,
eu toda troncha, não conseguia nem andar por causa das enxaquecas. E o corpo também não passava por nada. As enxaquecas, pelo menos quando a gente ia para o hospital, eu tinha um pouco de melhora. Mas o corpo, desde que as dores iniciaram, como eu estava lembrando, né? Você falou do vídeo, eu começo dizendo que as dores, elas eram espaçadas. Então, eu senti um pouco de dor na articulação do joelho, depois no calcanhar, mas num período de 6 meses, o meu corpo inteiro foi tomado. Então, era uma dor assim, onde uma pessoa completamente saudável, sem nada. Nenhum histórico. Sem nenhum histórico de nada. Apenas um pouquinho de enxaqueca, mas era algo controlável. E aí, num período de 6 meses, tudo muda, né? E as articulações estavam latejando. Sabe quando você prende assim, você sente pulsar? Quando você vai tirar sangue e fica pulsando? Sim. Pronto, era essa a sensação, só que no corpo inteiro. Ui, que agonia. E com uma sensibilidade muito grande, assim, pra fazer as unhas doía, a água batendo no cabelo, na pele. Então, foi sendo um processo muito, muito complexo, porque era dor 24 horas. E aí a gente ia num reumatologista, ia em outro médico, ia num neurologista e nada resolvia. E logo nesse período em que nós estávamos de jejum, eu entrei no meu quarto, eu falei assim, Senhor, por que isso está acontecendo comigo? Eu tinha, 15 anos, eu falei, ninguém sabe o que é, eu já fiz exame, já fiz raio-x, já fiz ressonância, e ninguém sabe o que é que tá acontecendo comigo. Por que eu tô assim? E aí, eu orando, eu falei, Senhor, a gente já tá em jejum em 30 dias, toda vida eu venho aqui, entro no quarto, eu clamo ao Senhor não só pelos alvos que a gente tinha separado como família, mas para que cesse essas dores, e nada acontece. E nesse dia, o Senhor, ele fez a pergunta que ela mudou todos os próximos anos. Ai, meu Deus, o que foi que ele te perguntou? O Senhor falou assim, você vai me amar, mesmo se você estiver sentindo dor? E eu meio que caí em si, e eu falei, Senhor, eu acho que eu não te amo, ao ponto de ficar com essas dores intensas. E foi um momento muito, muito importante. Porque você cresceu num lar cristão. Às vezes você também, você que tá em casa, tem muitos anos de cristão. Você lê a Bíblia, você ora. E você vai à igreja. Mas, às vezes o nosso amor, ele não é tão firme quanto ele deveria ser. É circunstancial, né? Por vezes. Ele é circunstancial. E eu falei assim, Senhor, eu não posso mentir, então eu acho que eu não te amo da forma que eu dizia que eu amava, mas me ensina a te amar. E desde esse dia, eu continuo falando, Senhor, me ensina a te amar como o Senhor merece, porque eu ainda não consigo. Eu sei que eu já cresci muito nesse amor, mas sempre tem um lugar mais profundo onde a gente pode ir. Então, eu me deparei com a realidade que muitas vezes a gente não quer encarar. Que talvez a gente ame ao Senhor não por quem Ele é, mas pelo que Ele nos oferece. E isso, assim, me invadiu naquela noite, já era madrugada, e eu comecei a chorar, eu falava, Senhor, eu não te amo como eu achei que eu amava. Porque eu sempre fui muito convicta, sabe? Da minha fé. Então, eu parei naquele dia e eu falei assim, meu Deus, eu preciso aprender a amar o Senhor. Mas, né, eu ainda falei, eu sei que o Senhor vai me curar, mas eu quero aprender a te amar. Independente das circunstâncias. E realmente isso aconteceu durante todos os anos. O Senhor, Ele me chamou para um lugar onde a minha fé, o meu amor, a minha alegria, ela seria completamente testada. E foi isso que aconteceu. Meu Deus, exatamente hoje eu postei um vídeo na internet, Instagram, e logo pela manhã uma colaboradora minha foi na minha sala para desabafar, e ela só fez sentar, já botou para chorar, eu disse, eita, Jesus, segundou.
E ela estava contando uma história que eu não sabia muito o que dizer. Uhum. E, enfim, eu me peguei pensando sobre isso. Eu digo, meu Deus, a gente não tem resposta para tudo. Às vezes as pessoas ou a gente está enfrentando algum problema, alguma dificuldade que às vezes a gente quer entender, mas não tem explicação. Às vezes a gente não sabe o porquê ou para quê. O assembleiano fala muito isso, né? Não pergunta a Deus o porquê, mas para quê, mas às vezes a gente também não sabe para quê tá passando aquilo. Aí eu tenho uma ótima resposta para isso. E aí, tem muitas coisas que são mistérios de Deus. São. Né? Tem coisas que são mistérios de Deus. E eu tenho uma amiga que, meu Deus, ela ficou viúva com 31 anos, eu acho. Misericórdia. 31 anos ela ficou viúva com um filho. 6 meses depois ela perdeu a mãe. Eu disse, minha filha, Deus tem coisa grande na sua vida, viu? Porque uma batalha dessa não é para qualquer um. Eu acho que certas coisas não é para qualquer pessoa. Certas lutas, certas dores não é para qualquer pessoa. E, enfim, tem coisas que a gente talvez não vai ter resposta, tem oração que talvez Deus não responda como a gente acha que ele deveria responder. Porque Deus responde às orações, talvez não da maneira como a gente quer. Sim, às vezes a gente verdade. está esperando algumas coisas que não é do jeito que a gente quer. E, enfim, eu passei o dia refletindo sobre isso. E aí, né, o teu testemunho casa muito bem com tudo isso, né? Com esses mistérios de Deus. E com 15 anos, Lara, tu começou a sentir essas coisas. Foi. Né? Passou por vários médicos e nada. Isso. E o caso, ele foi ficando mais complexo. Porque eu fui para um reumatologista, depois eu fui para outro, depois para outro, para outro, para outro. E cada médico ia passando o meu caso à frente, porque olhava, via os sintomas, via a lista de medicamento que só aumentava, né? Então, eu nunca tive um diagnóstico. Depois de uns 2 anos nessa busca, eles falaram, não, então a gente vai tratar você como dor crônica. A gente não sabe o que você tem, mas já tem 2 anos que você sente todas essas coisas, então já é uma dor crônica. Então, eles me tratavam dessa forma. Então, assim, eu testei tudo. Corticoide, tudo. E acho que as 3 coisas mais diferentes que foram abordagens que a gente tentou. O primeiro deles foi Botox. Porque como as dores são nas articulações... eram. Mas você vai saber ainda. Como eram nas articulações e nos músculos e essa sensibilidade na pele, então falou, não, um médico de dor, ele falou, vamos tentar o Botox. E aí ele aplicou o Botox nas costas e nas pernas. Mas ele falou assim, olha, a gente não pode aplicar uma grande quantidade porque a gente não pode paralisar os seus músculos. Então, a gente vai fazer o teste. Colocamos a primeira vez e algo grandioso aconteceu. Acho que esse foi... Eu já tinha tomado mais de 40 medicações e nada dava certo. Já tinha passado em médico, assim, de Garanhuns, de Recife, de Campina Grande, em João Pessoa, até por telemedicina, com um médico do Albert Einstein. E a gente foi, assim, não temos mais saída, vamos tentar esse Botox. E o que aconteceu foi que quando eu fiz esse Botox, ele deu um alívio das dores que eu nunca tinha sentido com nenhuma outra medicação que eu tinha tomado. Só que o Botox, ele tinha que durar 3 meses. E ele durou 20 dias. E quando eu fui no doutor, assim, não era um alívio 100%, mas de tudo que a gente tinha testado, era o que tinha funcionado. E aí a gente fui meio que feliz conversar com o doutor e ele falou assim, então, Lara, mas não vai dar certo esse tratamento. Porque eu apliquei uma quantidade maior do que eu aplico nas pessoas em você. Eu fiz tanto nos seus braços, nas costas e nas pernas, o que normalmente eu também não faço. E é um período de 20 dias, eu não posso reaplicar Botox em você. Porque é um período muito curto. E não dá pra você ficar... Ele falou assim, não é nem financeiramente falando viável e também pro seu corpo, porque
pode paralisar os seus músculos. Eu não posso ser irresponsável. Então, a gente voltou pra casa. A gente tava em Campina Grande. Quando a gente chegou aqui, é isso. Não tinha como aplicar outra vez o Botox. E as dores voltaram. E as dores voltaram. E elas voltaram intensas como elas eram. Não piores, mas muito intensas, sabe? Então, assim, quando eu digo intensa, pra tentar explicar um pouco como que realmente são essas dores, imagina que... Sabe quando uma pessoa, ela coloca a sua pele pra cá e outra mão assim? Quando você faz assim na pele? Sim, sim. E dá um dolorido naquela região? Pronto, é todo esse dolorido, só que em todo o corpo. Então... Como se você tivesse sendo... Como se você tivesse a pessoa retorcendo a sua pele o tempo todo. E as articulações latejando, os músculos dando espasmo e cãibra. Nossa. Então era tudo ao demais. mesmo tempo. Cãibra. Eu tive cãibra na barriga. Quem é que tem cãibra na barriga? Meu Deus, tu já tivesse, No João? braço. É uma dor da moléstia, É uma cãibra. desesperador ter uma cãibra na barriga. Ah, sim. Não, na barriga não. É isso aí só com Lara. E não é de fazer abdominal, não. Porque eu contei uma vez, a pessoa, ai, mas eu fiz 200 abdominais. Eu falei, querido, eu não fazia nada. E eu tava tendo cãibra na barriga. Então, assim, não tinha motivos pra isso estar acontecendo. E aí a gente foi fazendo teste genético e nada aparecia. Mas algo interessante que aconteceu após esse 21º dia que as dores vieram, eu falei, ai, Senhor, por que eu fiquei 20 dias bem? Ai, meu Deus. E agora eu tô voltando tudo de novo. Sim. Parecia que quando tava vindo a esperança, tudo desabou de novo. Eu falei, Senhor, não dá. Desesperado. Como é que eu... E eu lembro que eu falei assim, Senhor, como é que eu vou viver sem esse Botox? E aí o Senhor falou assim, Lara, mas toda essa busca que você tava tendo, era porque você me amava ou era porque você queria ser curada? Eu falei, pronto, dê 2 tapas logo na cara, porque depois dessa, eu olhei e eu falei, amém, Senhor. É verdade. Eu não tô... A minha busca não é pela cura. Mas isso é muito dolorido de pensar. Porque a gente sempre... E até na igreja, a gente aprende, busque pela sua cura, ou pela bênção que você quer alcançar. Você precisa buscar, você precisa bater, e você precisa clamar em oração. Mas até que ponto o nosso coração está correto? Porque quando o Senhor fala na Bíblia, né, sobre as nossas orações, ele diz que as nossas orações, elas não podem ser egoístas. Então, assim, Lara, mas eu estou orando pro meu bem, como se Deus, ele tivesse necessariamente que fazer o que você quer. E o meu processo com o Senhor e a forma como eu consegui lidar com as dores e tudo, foi com Bíblia e oração. Bíblia, oração e louvor. Era isso. Eu passava as madrugadas acordada, não conseguia dormir, então era louvor, um atrás do outro, um atrás do outro. Às vezes eu tava orando, às vezes eu tava chorando, às vezes eu não tinha mais capacidade nem de orar, e eu deixava o louvor tocando, e eu ficava lá, e era isso, essa era a minha madrugada. Eu colocava uma palavra e eu ia vivendo dia após dia, dia após dia. E você falou algo muito interessante que eu queria até trazer, que você falou que muitas vezes a gente pergunta o porquê e o pra quê. E eu também aprendi dessa forma. O Senhor, eu ficava, Senhor, por quê, pra quê, por quê, pra quê, por quê, pra quê? E teve um dia que o Senhor falou assim, eu sou o soberano. E a gente não precisa saber o porquê e o pra quê. E o Senhor, ele me incomodou falando ao meu coração porque quem faz esse tipo de pergunta é ateu. Por que isso acontece? Pra que isso acontece? Que tá o tempo todo pedindo provas. Questionando. E o Senhor falava assim, como é que você disse que você confia e você depende se você questiona tanto? Quem questiona não confia. Meu Deus. E aí eu parei assim, eu falei, amém, Senhor. Eu entendi. E
foi nesse período em que eu entendi que não era sobre uma dor, não era sobre uma doença, é sobre aquilo que o Senhor estava querendo construir na minha vida. Então, eu me deparei com essa situação e logo no começo, o Senhor começou a me incomodar para eu ir postando, para eu ir documentando no meu Instagram esse processo. Que eu não sabia quanto tempo ia durar, né? Meu Deus, tu começou no primeiro ano, então? Eu tinha 15 anos, eu comecei a documentar com uns 15 anos no Instagram. E aí eu ia compartilhando algumas coisas, eu tô indo na consulta hoje, eu brincava que eu era a blogueirinha da Unimed, porque eu ia mostrando as consultas e quando eu ia fazer exame e tudo. E eu fui documentando, e nesse momento em que eu tava me questionando do porquê ou pra quê, eu tava no colégio, e as pessoas sabiam que eu era cristã, que o meu pai era pastor, e como eu tinha a minha célula, eu convidava as pessoas. E uma pessoa chegou pra mim e falou assim, disse que não ia pra célula, porque ela ficou sabendo que eu tinha um monte de problema de saúde, e ela disse assim, com certeza isso é pecado escondido. E aí eu falei, ai, Senhor Jesus, Meu Deus. eu não posso, não vou mais postar nada. Porque senão as pessoas... E a minha preocupação não era se as pessoas iam pensar que o pecado era meu, mas tipo, como é que você tá pregando de um Deus que não faz nada por você? Você tá aí cheia de dor? Porque o meu período escolar, do ensino médio, né? Ele foi muito conturbado. E quem estudava comigo via que eu tomava muitas medicações, eu faltava muitas aulas porque eu não conseguia nem ir pro colégio. Houveram vezes em que eu desmaiei no colégio. E que eles me levavam várias vezes para o hospital. Então, a cabeça de quem não tinha o Senhor parecia algo tipo, gente, por que essa menina tá me chamando pra célula se ela tá direto no hospital? E é interessante isso que tu tá falando, porque tem uma passagem bíblica que diz isso, né? Eles perguntam, Senhor, quem foi que pecou? Né? Foi o pai dele ou a mãe dele para que ele tenha nascido assim? E Jesus disse, não é pecado, né? É para que o nome de Deus seja glorificado. E aí, meu Deus, e tem pessoas ainda hoje Isso. que tem esse tipo de pensamento, né? Meu Deus. E essa foi a minha resposta. Eu falei assim, olha, eu posso te dizer que não é pecado, mesmo que fosse. Deus não é Deus de castigo. Ai, não faz isso porque Deus castiga. Gente, não é dessa forma. É consequência. Consequências existem. Sim. Mas não é um Deus que tá jogando um raio lá de cima. A consequência do próprio pecado. Exato. Então, eu falei assim, não é pecado, não é falta de perdão, não é algo escondido, enfim. E eu falei assim, mas essa dor e essa enfermidade vai ser pra glorificar o Senhor. E pra aumentar a minha fé. Foi essa resposta que eu dei pra ela. Mas aí eu cheguei em casa e falei, Senhor, pronta. o Senhor tá vendo? Depois disso, eu falei, não vou mais postar nada no Instagram, não tenho que colocar nada, e eu vou vivendo, porque, assim, você mostrar esse tipo de vulnerabilidade. Mas às vezes era o que talvez, né? Fosse o que o diabo queria, né? Te Não, parar, com certeza. Né? Te pausar. Eu não tenho nem dúvida que era me parar. Ele sempre vai levantar esses maleditos. E aí eu falei assim, não, Senhor, por que isso tá acontecendo? Por que tá acontecendo? Ele falou assim, Lara, eu sou soberano. Você confia em mim? E eu falei, eu confio, tudo dando errado, eu confio, Senhor. Eu confio. E isso foi uma das coisas mais importantes que o Senhor me ensinou. Que a gente precisa servir a Ele por quem Ele é. Não pelo que Ele pode nos oferecer. Porque a única promessa de Deus é a salvação e a vida eterna. Ele não prometeu carro, Ele não prometeu dinheiro, prosperidade, nem bênçãos Ele prometeu. Até porque as bênçãos de Deus, elas vêm para as nossas vidas, mas muitas das promessas da Bíblia que a gente tanto quer requerir, às vezes precisa de obediência. Com certeza. E existem condicionais. Eu gosto muito de dizer, né? São princípios. Aí eu falei assim, tem um versículo que ele diz, ai meu Deus, eu tô tentando lembrar. Eu só consigo lembrar da canção do Trazendo a Arca, que é aquela Bendito Serei. Se atentamente ouvir... Não é, acho que não é dele, não. Acho que é de outra pessoa.
Mas ele vai falando sobre as bênçãos que viria na vida dele, mas é se atentamente você obedecer. Então não tem essa de um Deus que ele tá jorrando bênçãos Exato. para filhos desobedientes. Sim. Então eu comecei a entender que eu precisava entrar na presença do Senhor porque eu amava Ele, porque eu era grata, porque tudo aquilo que Ele precisava fazer por mim já tinha sido feito naquela cruz. Então, Amém. Deus era suficiente. Amém. E se Ele me curasse, tava tudo certo. Porque a única coisa que o Senhor me prometeu era a vida eterna. Só que o que acontece é que a maioria das vezes, nas circunstâncias que a gente vai vendo, é que parece que Deus não é suficiente. Ter o Espírito Santo não é o suficiente. Verdade. Então, eu passei muitos anos da minha vida, assim, eu sempre orei pela cura, mas eu não vivia à espera da cura. Porque eu entendi que aquilo que eu precisava eu já tinha. E que se houvesse uma forma, eu sempre brincava, eu falei assim, se aparecesse um carinha da lâmpada, né? Falando assim, olha, você quer ser curada, mas nas linhas pequenas, né? O filme do Shrek, nas letras pequenas o Senhor vai ter que sair da sua vida. E eu consegui chegar nesse nível de que eu prefiro ficar com a enfermidade, mas saber que eu tenho ao Senhor. Só um parênteses, não que isso vá acontecer na sua vida. Eu só tô falando que a gente precisa Nesse teu processo chegar você... num nível de entrega ao Senhor onde você não tá buscando por um casamento, você não tá buscando por filhos, você não tá buscando por um emprego. Você precisa buscar pelo Senhor. Se essas coisas vierem, amém. Amém. Você glorifica ao Senhor. Mas às vezes a gente acha que para glorificar a Deus são as nossas vitórias. É uma fama, é uma coisa boa acontecendo, mas eu te garanto que nada como uma dor e um sofrimento para glorificar o nome do Senhor. Eu acredito que nada ensina mais uma pessoa do que sofrimento. Nada. Nada ensina mais. E Se Cristo aprendeu assim, pelo que sofreu, exato, eu penso quem dirá nós? muito nesse Entendeu? versículo. A Bíblia diz que Cristo aprendeu a ser obediente por aquilo que passou. Esse versículo me faz refletir bastante. Hoje de manhã, no café, eu estava pensando sobre algumas coisas da minha vida, da minha história. E às vezes as pessoas dizem assim, né? Ah, quando você tem condições financeiras e tal, você vai chorar em Paris. Pelo menos você tá chorando em Paris. Eu fico, meu Deus, essas pessoas não têm... Talvez essas pessoas nunca foram no fundo de um poço. Né? Não foram ainda no fundo do poço. Porque quando você tá lá, você não quer ir... Não tem lugar que te faça feliz. Em que sentido? Pessoas que viajam são pessoas que estão querendo se divertir, estão bem-humoradas. Então, quem está no fundo do poço, não quer ir para Paris, nem para os Estados Unidos, para canto nenhum. Na verdade, você quer morrer. Porque fundo do poço, por vezes, o que você quer é findar, né? E sanar aquela dor e tal. E muitas vezes a gente não tem essa consciência, né? A maioria das pessoas eu percebo que elas acham que tudo se resolve com o dinheiro, né? E o meu fundo do poço, Lara, foi tendo condições financeiras, né? Foi vivendo o auge na minha vida profissional. Mas as pessoas não tinham noção do quão destruída eu estava na minha alma. E estar deitada em um sofá sem sair durante 7 dias, sem ver ninguém, no escuro, sem ter força para trabalhar, sem nada, mesmo tendo dinheiro na conta, né? Então, assim, meu Deus, as pessoas, elas têm uma visão muito errada ainda sobre a vida. Eu tenho uma visão ainda muito errada sobre a vida, mas algumas coisas eu aprendi. Uma delas foi essa. E eu compreendo bem o que você está querendo dizer, embora a minha não tenha sido uma enfermidade tão longa, né? Mas eu compreendo perfeitamente o que você está querendo dizer. Porque quando nós estamos nesse lugar de dor, nada mais importa a não ser o Senhor. E às vezes nós ansiamos, eu tenho sonhos também, acredito que você também, quem está nos assistindo também, tem vários sonhos que querem realizar.
Mas nada deve ser mais importante para a gente do que ansiar pela volta do Senhor. Quantas pessoas às vezes dizem ou pensam: não, Jesus não pode voltar antes que eu case, Jesus não pode voltar antes que eu tenha filho, pelo amor de Deus. Se Dá Jesus vontade de eu quiser falar assim, sobe. rasgar o céu Sobe, agora. Senhor Deus, Jesus, faz eu não ele casei, descer não. pro inferno agora, porque... Eu não casei Valha. ainda, eu não tive filho, mas Jesus, se eu quiser rasgar o céu agora, rasgue, desça, volte, porque não tem como um cristão não ansiar pela volta de Jesus. Como é que tem... Eu não... Como é que você não tem você ter consciência de querer coisas aqui terrenas quando a Bíblia diz que a vida eterna é esta: conhecer o Senhor, conhecer a Deus, conhecer, meu Deus. Enfim, foi um parêntese aqui. Não, sem problema. Eu costumo dizer que se Jesus não for suficiente, nada será. Exatamente, nada será. Nada será. Se você não estiver satisfeito com Cristo, meu filho, você pode ter tudo. Você pode ter o que for, você pode ter um bom casamento, filhos, dinheiro, viagens. Às vezes, ai meu Deus, o povo não tem noção, não. É muito triste. E eu creio que até para que o Senhor venha, a igreja precisa estar madura. Verdade. E uma igreja que anseia mais pelo que o Senhor pode oferecer, ela não tá pronta. Ela não tá pronta de jeito nenhum. Eu já ouvi algumas vezes, ai, Jesus não pode voltar antes de eu casar. Então, eu falo, Senhor, leva pro inferno, agora. Abra a terra, como Abra o a Senhor fez. terra, Senhor, pra descer, sabe? Porque, meu filho, se... É muito pequeno se isso. o ápice da sua vida for um casamento, Tá ruim, que tá? tristeza. Que tristeza porque, meu Deus, não entendeu ainda. Seja um casamento, seja um filho, qualquer Mas coisa. tenhamos misericórdia, essas pessoas ainda Não, talvez eu passem entendo. por algumas coisinhas que a gente passou, né? Vai entender. Passa por algumas Mas coisas que a gente passou. é o tipo de coisa que, assim, eu fico pensando o quanto que é muito forte a gente falar que nós somos cristãos. Porque o cristão, ele é um pequeno Cristo. Isso. E quando o autor da sua fé, aquele que te salvou, ele não é tão importante, no que se baseia a sua fé? É um culto de domingo que você vai? Sabe? E esse tipo de fé, ele não sustenta quando as dificuldades vêm. É aquela semente plantada na boa terra, onde ela vai crescer e vai frutificar, e não vai ser espinho, e não vai ser nada. Essa fé inabalável na palavra. Exato. E, assim, eu costumo... Você comentou que tinha uma amiga sua contando alguma coisa, coisas difíceis sobre a vida dela, e o problema é que nos dias de hoje tem uma palavrinha que eu costumo dizer que eu acho que ela não é uma boa palavra, que é a palavra da empatia. E porque o Senhor, ele nos chama para ter compaixão. Ele não nos chama para ser empáticos. E nesse nível de dor e sofrimento, e aqui, assim, o foco, de verdade, não é a minha dor. Eu quero que você veja a sua realidade e que você pense sobre isso. De que nenhuma pessoa vai conseguir se colocar no seu lugar. Muito interessante isso Não que tem você como. disse, viu? Deus, a Bíblia diz que Jesus era movido por uma íntima compaixão, não por empatia, né, João? E o problema é que empatia a empatia não faz nada. Porque a empatia eu não sei nem explicar Empatia o que é empatia, dá pena. né? A empatia é você se compadecer. Mas de uma forma pequena, sabe? Como se você compreendesse, na verdade, Mas né? não consegue. Mas a compaixão, ela é muito mais profunda. Ela move você. Ela move para você fazer talvez algo. A empatia faz você entender, né? Então é mais racional, mas de fato... Mas como é que você entende? Pensa assim, eu nunca tive filhos. Imagina uma mulher que ela perdeu 2 filhos na barriga dela.
como é que eu vou conseguir entender o que é isso? Não tenho empatia muitas vezes sobre isso. Se eu não tiver cristão, eu tenho compaixão, assim, né? Mas eu não... mesmo Isso, interessante. assim, nós como cristãos, nós precisamos ter compaixão e fazer algo pelas pessoas, porque a empatia, em determinadas situações, a gente não vai conseguir entender. É, porque você vai dizer, olha, não sei nada sobre isso. Isso, tipo, eu nunca vivi, então eu não consigo nem imaginar o que você sente. Só que Cristo, ele não nos chama pra tentar entender o lado das pessoas. Até porque, vamos lembrar do bom samaritano, né? Se ele falasse, eu entendo o que você tá sentindo, e passasse adiante... E o que foi que Jesus perguntou sobre o samaritano? Quem foi que teve mais misericórdia, compaixão? Quem teve misericórdia é quem fez algo. Quem fez... Meu Deus, João, que revelação. Então... Uau, é isso. Eu cheguei... E assim, eu creio que a coisa mais importante a se fazer se você é um cristão é ler a Bíblia e orar. Ler a Bíblia e orar. Porque todas essas questões que aconteceram na minha vida, aquilo que me sustentou foi a palavra. Amém. Então, aleluia. Chegou um momento onde as pessoas elas até tinham empatia por mim. Na verdade, muitas delas tinham pena. Porque quando eu ia contando as situações, eu falei, Senhor, eu não quero que ninguém tenha pena de mim. E chega um momento, existem situações tão severas na nossa vida que não tem quem console. Porque você pode dizer assim, eu vou orar por você, eu vou jejuar por você, eu tô aqui, mas existe um nível muito profundo das nossas vidas que só o Senhor consola. Onde ninguém consegue tocar. Onde ninguém consola, onde ninguém consegue chegar. Então, nem a empatia, e existem situações que a misericórdia ela não vai dar conta. Porque por mais que você olhe pra pessoa e diga assim, eu tô aqui com você, eu vou orar com você, eu estou do seu lado, mas... existem coisas que é só o consolo do Senhor. Que só quem consola é Que só quem consola é o Espírito Santo. Então, eu cheguei nesses níveis. Onde, níveis assim... de consolo, interessante isso. Não tinha como, porque às vezes as pessoas falavam assim pra mim... Ai, Lara, nossa, que pena que tá acontecendo isso e tudo. E às vezes eu contava uma coisa que tava acontecendo. Por exemplo, eu fiquei internada em Recife. Na época da pandemia... eu tive uma crise de enxaqueca muito forte. Quando eu fui pro hospital, depois de uns 20 minutos que eu tava lá, e eu fui toda troncha e tudo, eu comecei a vomitar sangue. Meu Deus. E foram assim, copos e copos de sangue. Eu vomitava e desmaiava, vomitava e desmaiava, vomitava e desmaiava. E aí, num período de 12 horas, eu fiquei com os 2 pulmões tomados. Tipo assim, 60%, precisando de torpedo. Na UTI... torpedo é o quê? Torpedo é o de oxigênio. Então eu tava com oxigênio até pra ir ao banheiro, eu precisava de oxigênio. Então existem tantas situações onde não tem como as pessoas te consolarem. Elas podem ser empáticas, elas podem até, como um cristão, ela ter compaixão, ter misericórdia, mas existem níveis que só o Senhor consegue entrar. E o que acontece é que muitas vezes quando a gente está imerso nisso, e talvez você falou que passou por um problema muito sério, quantas vezes você tentava se distrair? Assistir um filme, assistir uma coisa, descontava na comida. É isso que a gente faz. Mulher ainda, menino, o docinho corre louco. E eu falei assim, Senhor, primeiro que eu vou ficar imensa se eu ficar comendo desse jeito. Não tem série no mundo. Começa as fugas, né? Começa as fugas. E você vai tentando buscar outras coisas e volta pra a questão do Deus que é suficiente. Sabe? De que se Ele é o único consolador, por que a gente busca consolo em outras coisas? Em coisas vazias, em coisas que não resolvem. Em conselhos que podem afagar o seu coração. E é ótimo quando alguém vem e te abraça, mas não muda. Interessante. Não transforma. Muito interessante, Lara, isso, porque primeiro que Jesus, eu acho lindo quando Jesus diz assim, é necessário que eu vá para que o Consolador venha. Exato. E a gente usa muito isso quando nós mandamos mensagens ou confortamos alguém presencialmente que perdeu alguém. Então a gente fala muito sobre esse conforto do Espírito Santo, geralmente nessas situações. Sim. Mas a verdade é que ele é conforto, né, para todas as horas e todos os momentos da nossa vida. Exato. E quando eu comecei a clamar ao Senhor por esse conforto, por esse consolo, eu falei, Senhor,
as pessoas elas não estão entendendo. E às vezes você olha para sua dor e pensa assim, ah, é algo tão grande e as pessoas elas estão desvalorizando a minha dor. E o Senhor, ele é o único que ele sabe quem você é porque ele te fez e ele sabe como te consolar. Então, a forma em que eu consegui vencer durante esse período de dores era o consolo do Senhor. A palavra, e algo interessante, inclusive, faça isso na sua casa. Eu tinha uma parede cheia de versículos. Porque quando eu ficava com medo, nervosa... De cura? Você pegou vários versículos não de cura. Uhum. Não necessariamente de cura. Eram vários versículos. E um dos maiores, que ficava bem grandão assim, e é o versículo da minha vida, que é: o meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força que me sustém. Ele é a minha herança para sempre. Acho que é Provérbios 78, 78:2, uma coisa assim, 72:8, enfim. Mas depois você consegue achar. E ele diz que, basicamente, o seu corpo e o seu coração, ou seja, as questões internas e externas, elas podem te fazer fraquejar, mas o Senhor é a sua herança. E é o Senhor que te sustenta. E eu sempre gostei muito de estudar, né? E quando ele falava sobre a herança, e eu ia para o Antigo Testamento, e quando vê que o povo de Deus, os levitas, eles não tinham herança, eles não tinham terra, eles não tinham nada. E terra, lógico, hoje em dia terra também é importante, mas naquele tempo era muito mais importante. Sim. Porque não tinha como plantar e eles viviam em total dependência de Deus. Então, quando o medo vinha, quando os problemas ficavam grandes, quando os médicos começavam a falar: olha, não posso fazer nada por você, eu não posso fazer nada por você, vai para outro médico. A gente tentou botox, tentou canabidiol, adesivo de morfina, muitas coisas. Meu Deus. E eu entrava no meu quarto e eu declarava a palavra. E eu declarava a palavra, eu declarava a palavra. Porque a palavra é viva e eficaz. Só que a gente tenta buscar consolo em outras coisas, consolo em outras pessoas. Às vezes você olha assim: ai, não estão valorizando a minha dor. Vai pro Senhor. Não tem quem te conhece melhor do que Ele. Só que às vezes a gente tenta rasgar o nosso coração para as pessoas, ao invés de rasgar pro Senhor. Então, as pessoas até falavam: nossa, Lara, mas não parece que você sofria com essas coisas. Quando as pessoas me conheciam e ficavam sabendo da história: nossa, mas não parece, você tá sempre sorrindo e tudo. Eu falei: é porque o lugar de ser vulnerável, o lugar de chorar, de gritar, de clamar, é na presença do Senhor. Eu posso chorar 2 horas aqui contigo, mas quando eu sair daqui, nada vai estar resolvido. Pode ter acalentado alguma coisa na minha alma ou no meu coração, mas é momentâneo. Mas o Senhor, ele tem um consolo que é eterno. E ele tem um consolo muito melhor e muito maior e muito mais profundo do que qualquer outra coisa. Verdade. Só que muitas vezes até nós, como cristãos, a gente vai tentar... fulano, ora por mim. Isso não é um problema. Mas nós temos acesso a esse Deus. O véu se rasgou, a gente pode entrar na presença dele e pode clamar para que o Senhor, ele cure as nossas vidas. Amém. Quando Jesus, ele chega, ele fala assim que ele vem para os cansados e sobrecarregados. Todo mundo levantou todas as mãos em cansados e sobrecarregados? Vai para ele. Então, em todo esse período, aquilo que me fez permanecer foi literalmente a palavra. Porque quando o remédio não dá conta, você já fez todos os exames, você já fez tudo. Ou então, enfim, existe alguma coisa na sua vida onde não tem mais saída. E não tem resposta, e não tem ninguém que possa falar alguma coisa que possa te trazer paz. É só a palavra e o Senhor. Então, eram madrugadas onde eu colocava louvor e eu chorava na presença do Senhor. Outros dias, eu ouvia a Bíblia, porque
eu não conseguia nem ler. Mas a cada dia o Senhor renova as suas forças. E era assim que ele fazia comigo. E eu tinha o costume, continuo, todos os dias eu falo assim: Senhor, hoje é o dia que o Senhor fez para que eu pudesse me alegrar na tua presença. Porque cada dia é uma bênção. Só que muitas vezes nós negligenciamos. A gente esquece do dom da vida e de que coisas pequenas que a gente não valoriza. Eu lembro que eu digo eu lembro porque foi desses dias, né? Do passado ainda tá muito vivo. Mas depois da cura, a primeira vez que eu tomei banho foi assim. Eu falei, meu Deus do céu, tomar banho é assim? Você não sente dor? E dormir é assim? Você dorme, fecha os olhos e simplesmente dorme? Porque eu acordava tantas vezes na madrugada. Acordava. Só que às vezes parece que a gente precisa perder algumas coisas pra gente valorizar. Existe uma ingratidão muito grande nos nossos corações. Que não se cansa, sabe? Parece que a gente sempre quer mais. Mais. Não, sempre tem algo mais. E realmente tem algo mais. Na presença do Senhor, na palavra dele, no conhecimento. Sempre há um lugar mais profundo nele. Verdade. Só que a gente tenta buscar alegria, conforto, consolo em tudo que tá ao redor. Só que a gente não encontra. Aí a gente se frustra. Aí a gente diz aqui, não, mas eu vou pra igreja. O que tá acontecendo comigo? Mas eu faço a minha oração todo dia. Só que muitas vezes a gente não rasga o nosso coração pro Senhor. Às vezes eu falando para as minhas discípulas uma vez, eu falei, olha, às vezes eu sinto que vocês conseguem ser mais transparentes e falar mais da vida de vocês, assim, seja para qualquer outra pessoa ou para mim, mas o lugar onde você precisa ser 100% verdadeiro é com o Senhor. Não adianta você falar, amém, Senhor, seja engrandecido, não sei o que, quando seu coração tá dilacerado. Ai, Senhor, me cura. Eu falo, me cura? Senhor, tá insuportável de viver. Eu não consigo tomar banho. Eu não consigo dormir, eu não consigo fazer nada. Senhor Deus, traz paz pro meu coração, porque eu tô cansada. Eu tô fisicamente cansada. E às vezes eu me via exausta e, assim, e medicação não resolve. E aí, o sono da medicação, ele é muito ruim, porque você não dorme, você apaga. E aí, quando você desperta, parece que você não dormiu nada. Então, a gente precisa se abrir verdadeiramente para o Senhor. Amém. A gente não precisa tentar fazer orações bonitas e dizer, ai, o quanto que eu te amo, se não é verdade. Porque no primeiro problema, a gente começa a praguejar e murmurar e reclamar. Só que em espírito e em verdade, mas será que há verdade em nós? Porque isso foi o que o Senhor mais confrontou no meu coração. Isso não é verdade. Você não me ama como você me diz. Eu não sou a sua prioridade, como você às vezes tenta, quando você coloca o Senhor em primeiro lugar e todas as coisas serão acrescentadas. Aí parece que a gente vem com uma listinha, não acrescentou ainda. Mas é prioridade de verdade? E todos esses anos eu tive a honra e a bênção de ser moldada. Eu acho que eu posso dizer no fogo, porque foi realmente no fogo. E era pra glória do Senhor. E sempre foi. Não porque aconteceu a cura agora. Mas sempre foi pra glória dele. Porque algo interessante que me perguntaram foi assim, você orava todos os dias pela cura? Não. Incrivelmente não. Eu não orava todos os dias pela cura. Porque eu tive muitos momentos de receber grandes milagres. Eu acho que
o que aconteceu, eu falei, acho que nem terminei a história, né, da questão do pulmão, enfim, que eu vomitei e tal. E eu saí da UTI daqui de Garanhuns, fui pra Recife. E a gente passou 7 dias lá internada. E assim, eu fiz exame tuberculose de tudo. Não dava positivo pra nada. Fiz endoscopia pra ver se era alguma coisa no estômago que eu tava sangrando. O que foi que aconteceu? Ninguém sabia explicar o que tinha acontecido. Meu Deus. Então, e até hoje, nunca foi explicado o porquê que isso aconteceu, que o pulmão ficou. Então, assim, eu fiquei com 60% tomado dos 2 pulmões, né? E eu não conseguia respirar. E aí eu fui fazendo a fisioterapia respiratória e tudo. E aí fiquei bem, voltei pra casa, fui tomando as medicações, né? Só que, como eu não era nada viral, tava dando antibiótico, mas não foi o antibiótico que resolveu, porque eles fizeram todos os exames e simplesmente a gente não sabe o que você tem. A gente tá colocando medicação, porque, enfim, pelo caso, né, eu tava com oxigênio ainda, mas depois eu fui pra pneumologista e tudo, e nunca se confirmou o que tinha acontecido. E aí o médico olhou pra gente e falou assim, o pneumologista, que nós fomos lá em Recife: olha, você precisa ter muito cuidado, porque você houve uma lesão, né, no seu pulmão e tudo. Fiquei ainda com vidro fosco por uns 3 meses. E aí, tendo cuidado. Aí, do nada, teve um dia, eu tava num discipulado com a minha líder. Eu tomei uma vitamina de manga pelo canudo. Tava tomando aqui, acho que fazia uns 3 meses que tinha acontecido isso. Ele falou assim, olha, toma todo cuidado do mundo, porque nada pode acontecer com esse pulmão. Tava tomando a vitamina de manga. Veio um refluxo muito forte. Broncoaspirei. E eu comecei a tossir. Exatamente como era quando eu tava internada. Porque depois que eu fiquei vomitando sangue, eu broncoaspirei o sangue. E aí eu ficava tossindo e vinha sangue. Eu tossia e vinha sangue. E aí parece que passou um filme na minha cabeça. Eu falei, eu não acredito que eu broncoaspirei. E aí, ficando sem ar, tossindo. E não encontrava o ar e tudo. Aí fomos pro hospital. O médico falou assim, olha, se você broncoaspirou, vamos fazer um raio-x. No outro dia que fizemos o raio-x, deu tipo uma pneumonia. Aí eu falei, meu Deus do céu, não podia acontecer nada com esse pulmão. 3 meses depois, broncoaspirei de novo, tive outra pneumonia. Como é que vai ser isso? E aí eu fiquei sentindo dores, assim, muito intensas. Intensa. E fui cuidando. O médico falou, olha, não tem medicação pra você tomar. Vai fazendo os exercícios. E fiquei boa. Passou um mês, estava bem de novo. E aí depois passa mais um tempo. E eu testei uma medicação nova. E testei usando uma semana a medicação e tudo. Do nada eu tava respirando com falta de ar, respirava com falta de ar, ficava respirando ruim. E começou a doer a parte das costas, a parte torácica, e respirava, doía. Falei, meu Deus, o que tá acontecendo? Quando eu vi, a minha respiração tava falhando, não tava conseguindo cantar, porque eu tava na igreja. Fomos pro hospital. Quando a gente chega no hospital, bate um raio-x, tava com infiltração no pulmão. Aí falei assim, meu Deus do céu. De novo esse pulmão. É muita coisa de uma vez só. Mais uma vez esse pulmão. O que eu vou fazer? E eu não conseguia respirar. Faltando ar. E eu respirava e doía. Aí fiz. Fui no pneumologista, começamos a fazer exames. E só piorava. E aí, algo interessante, na segunda vez que eu ia tomar essa medicação, eu não tive paz pra tomar. Por algum motivo, era que você tomava uma vez por semana. Então, eu tomei a primeira semana, depois de 3 dias, tive a infiltração pulmonar. Aí, era pra tomar a segunda vez, eu falei assim, não vou tomar essa medicação hoje. E aí, acordei, conversei com a minha mãe, ela falou, você tomou o remédio? Eu falei, não, mãe, não tomei. Só que dava pra tomar num dia depois. Só que chegou as respostas do médico, ele falou assim, olha, os exames saíram normais, você não tem nada. Por acaso, você tá tomando alguma medicação nova? Falei o nome da medicação pro doutor.
E aí, na mesma hora que eu mandei mensagem pra ele, eu fui pesquisar. E quando eu fui pesquisando, em uma das reações raras, era infiltração pulmonar. E o doutor, você tomou essa medicação de novo? Eu falei, não. Por quê? Ele falou assim, porque se você tomasse, eu não sei nem o que ia acontecer. Porque se você tomou uma vez, 3 dias depois você teve uma infiltração e você tava com falta de ar. Se você tivesse tomado uma segunda vez, poderia ser quase fatal. E já foi o Espírito já foi o guiando Espírito ali, né? Santo. E aí eu passei umas 3 semanas. Ele falou assim, como foi uma medicação, você também não pode tomar nada. E era incrível, porque toda vez que tinha um problema no pulmão, não tinha nada que resolvesse. Então eu falava, meu Deus do céu, eu não tenho nenhum remédio pra tomar, é esperar o tempo passando. E as dores ali. E as dores ali. E o corpo pegando fogo. Ruim também. E aí, depois de 3 semanas, eu nem contei, né? Eu toco bateria na igreja. O quê? Que essa Toco. cara? De vestido e salto eu toco bateria. Quem tá vendo, João? Mas o quê? É um milagre eu ter tocado bateria. Se der tempo, eu conto. Mas já tava 3 semanas sem tocar na igreja. Falei, mãe, hoje eu preciso tocar. Eu tô sentindo muita falta, porque eu não conseguia cantar. Aí eu ficava no culto, uma tagarela desse jeito, eu ficava assim, no culto sentada, levantava a mão, não podia nem cantar, que eu não tinha força, porque ficava faltando fôlego. Eu falei, mas hoje eu preciso tocar. Eu falei, mas eu sou obediente, vou tocar só 2 músicas. E aí eu tava tocando lá, tocando de boa. Do nada, a dor sai instantaneamente, enquanto eu tava adorando. E a dor, ela, inclusive tem um vídeo disso, tem esse vídeo no Instagram, tem um destaque também falando sobre isso. Meu Deus. Porque enquanto eu tava adorando, algo que assim, não tinha medicação, não tinha o que resolver, eu já tava 3 semanas continuando sentindo aquela dor, eu respirava e doía, respirava e doía. Do nada, eu tocando, eu santo pra sempre. Do nada eu parei assim, eu falei, meu Deus do céu, eu não tô sentindo nada. E no vídeo aparece, eu olho pra minha mãe e falo assim, tipo, tá bem. Então, Meu Deus. durante esses anos, aconteceu tantos livramentos, tantos milagres. E que eu falava assim, Senhor, eu não vou mais ficar assim, Senhor, me cura, por favor, cura-me, 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 porque eu sei que o Senhor é poderoso. Mas eu sei que o Senhor vai fazer quando o Senhor quiser. Assim como eu não tenho um porquê, não tenho pra quê, o Senhor é soberano. Eu sei que o Senhor pode curar. Eu sei que o Senhor pode livrar. Eu sei que o Senhor pode fazer com que dê uma direção para os médicos para que eles encontrem o diagnóstico. Porque nisso eu assim, fiz exoma, fazia um monte de exame genético e não dava nada. Ninguém sabia o que era. E até hoje não sabe. Mas eu falava assim, Senhor, eu me sinto até como se eu tivesse sem fé, se eu precisar ficar orando, por favor, me cura, me cura, me cura, porque eu sei que o Senhor é poderoso. Mas eu sei que o Senhor vai fazer no dia e na hora que o Senhor quiser. Então, quando quiseres, me cura. E essa era a minha oração. Senhor, quando o Senhor quiser, me cura. Porque eu sei que o Senhor pode. Aleluia. E Ele realmente pode. E esse acontecido, né, em relação a essa cura no pulmão, que foi assim, diante da igreja, e eu fiquei, nossa, muito alegre com o que tinha acontecido, assim. E eu falei, Senhor, obrigada, porque mais uma vez a minha fé, ela foi fortalecida no Senhor. Porque é muito difícil ser rejeitado por um médico. E eu fui rejeitada por tantos. Eles olhavam pra mim com uma cara assim de pena e diziam, Lara, eu fiz tudo que eu podia, mas eu não sei o que você tem. Eu testei todas as medicações. O meu último médico, que era reumatologista, ele falou assim, vamos tentar o canabidiol, porque é a última medicação. Porque eu já fiz todas as existentes. Vamos tentar o canabidiol. Porque resolve muito bem. Não resolveu nada. Nada, nada, nada.
Parecia que eu tava bebendo água. E ele olhou pra mim e falou assim, Lara, todos os meus pacientes ficam bem quando tomam canabidiol. Certeza que não melhorou nada. E eu tomava 3 gotinhas. Eu falei, doutor, mas vale a pena aumentar a dosagem? Ele falou, não. Porque se você não teve melhora com 6 gotinhas, porque começou com 3, depois foi pra 6, ele falou assim, eu não vou ficar 10 gotas, aí vai ver. Não, 20, 30, 40. Ele falou assim, não é assim que funciona. E ele falou assim, olha, eu não posso mais fazer nada por você. E a gente vai pra Recife. Eu fiquei 2 anos em tratamento com uma médica de doença rara. E aí a gente foi fazendo vários exames. E por último, esse último exame tem até cicatriz, né? Cicatriz feia na bexiga. Que essa aqui parece um carrapatinho, assim, grandão. Que foi uma biópsia muscular. Que... Ah, essa biópsia, só de falar me dá um nervoso, porque era o último exame que a gente podia fazer, porque todos os genéticos eu já tinha feito. E a doutora falou assim, olha, vamos marcar pra gente fazer a biópsia. E quando eu cheguei lá, preenchi tudo, o doutor olha pra mim e fala assim, então, Lara, o que acontece? A biópsia, ela não pode ter anestesia. Então, o que vai acontecer? Nas primeiras camadas da pele... Aquela que vai no osso, não. Essa não. Não. Ele falou assim, nas primeiras camadas da pele, eu posso colocar anestesia aqui. Só que quando chegar no seu músculo, se eu colocar anestesia, atrapalha o resultado do exame. Meu Deus do céu. Eu acho que você não deveria nem dizer o resto, senão que diz mais. Foi! E aí ele falou assim, aí eu ouvindo, né? Eu falei, como assim? Não pode. Ele falou assim, então, você vai sentir tudo. Aí eu falei, tudo como? Ele falou, tudo eu tirando a amostra do seu músculo. E aí eu falei, Senhor Jesus, por favor, Deus, Senhor, tem que ser esse exame que tem que mostrar alguma coisa. E eu fiquei esperando lá, coloquei o braço assim, e aí nas primeiras camadas não tinha nada, né? Porque ele coloca anestesia, vai cortando com bisturi, ele falou assim, Lara, cheguei no músculo. Gente, você não tem noção. Ele vem com um eu nunca vou esquecer dessa dor. Aí ele tirava e eu... Assim... Jogos mortais, é? Era desse jeito, assim, numa salinha, fazendo essa biópsia. Aí eu saí assim... Porque eu entrei na sala sozinha e eu saí depois que tinha acontecido. Então, assim... Não, o médico comigo, ele tinha saído sozinho. Não tinha como eu chegar e falar pros meus pais, então eu vou desistir, né? Meu Deus. Porque eu vou ter que sentir no cru. E aí eu já saí, eu falei, vocês não acreditam o que aconteceu. Se eu soubesse que era assim, eu não vinha. Deus. E aí eu falei, não, mas esse vai mostrar alguma coisa. E de fato mostrou. E eu falei, Senhor, que bom que ficou uma cicatriz, né? Antes de ser curada, eu falei, que bom, porque eu posso mostrar, olha, gente, minha cicatriz aqui, ó. Pelo menos foi o exame que mostrou o problema que eu tinha. Qual era? Ana, traz meu celular para eu dizer o nome certinho. Mas mostrou que era um problema neurogênico. Era um problema nos nervos do músculo, onde ele causava as dores. Deixa eu pegar aqui, que aí eu posso ler. Se bem que todo mundo que leu esse exame falava assim, então, é um problema dos nervos, mas eu não sei muito bem explicar então o que era muito raro, né? É muito específico. Falar nisso, o versículo que você fez referência é Salmo 73, 26. Nossa, assim, eu falei 72, 8. O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Isso. Eu decorei, porque eu falei tantas vezes nessa minha vida que não tinha nem como. Enfim, o exame, ele fala um monte de coisa. É achado nisso, achado. Aqui, ó, depois eu posso te mandar pra você ver direitinho. Mas no final, a conclusão é achados neurogênicos. Bem no finalzinho. Sim, a conclusão foi biópsia, né, muscular com achados neurogênicos. E eu falei assim, glória a Deus, o exame mostrou alguma coisa. Eu não era boa em biologia. Não, mulher, até quem sabe não é bom, porque eu mandei para alguns médicos, eu só cortei o nome da doutora, né? Pra mim, eu queria... Era eu e ela, só dava eu e ela. Não dava pra mim, não. Aí eu falei assim, glória a Deus, se tem, porque aquilo que a gente orava era
além da cura, era, Senhor, nos mostra um diagnóstico. Porque sem diagnóstico não tem tratamento. Então, nos mostra um diagnóstico. E aí, quando eu cheguei na doutora, eu falei assim, então, doutora, apareceu, né? Eu gravei tem isso no Instagram também, porque eu cheguei toda feliz. Eu falei, nossa, depois de 8 anos, vou gravar essa consulta, porque ela vai dizer, Lara, você tem não sei o que lá. E a gente trata assim, assim, assado. E você pode passar na farmácia e comprar medicação. A minha expectativa era essa. Porque até então, todos os exames davam negativos. Aí eu falei, e aí, doutora? Bem feliz, né? Mostrou, né? Realmente, eu achei que nem ia mostrar nada. Mas eu não sei o que você tem. O seu caso é muito difícil. Aí, nos primeiros 20 segundos da conversa, eu fiz... murchei, assim, sabe? Volta de novo pro nada. Volta de novo pro nada. E aí, eu olhei assim pra cara dela. Falei, mas a senhora vai continuar no caso? Ela falou assim, Lara, o seu caso é muito difícil. Então, eu preciso... eu vou te encaminhar pra outro médico que ele consiga enxergar aquilo que eu não tô vendo. E aí ela foi explicando, tal. E a consulta durou ainda 1h30. Mas eu parei assim, eu falei, meu Deus. Até o exame, tá escrito o nome. Não sabe o que é? Então, deu uma loucura assim na minha cabeça, porque todos os exames sempre estavam negativos. Eu falei, mas normal, se deu negativo, o médico não vai conseguir chegar numa hipótese para um diagnóstico. Mas dessa vez deu. E mesmo assim, não sabe o que se fazer. Não tem o que se fazer, não tem medicação. Ela falou, doutora, qual médico eu posso ir? Ela falou assim, você pode ir para um genético. Como que é o nome? Qual é o nome do médico que faz exame genético? Eu não disse que você era ruim de biologia. Tu se esquecesse, foi... Geneticista, porque o fone também abafa. Eu já sou moca. Eu que eu sou ruim de biologia. Pois então, geneticista. Aí ela falou, você vai no geneticista. Eu falei, doutora, mas todos os meus exames genéticos deram negativo. O meu problema, como a senhora disse aqui, é neuromuscular. E a especialidade dela é neuromuscular. Ela é doenças raras de neuromuscular. Então, ela era a melhor opção que nós tínhamos. Tanto que eu entrei em contato com outro médico e falei assim, então... A doutora disse que ela não pode fazer nada. Ela liberou o meu caso. Ele falou assim, não tem ninguém melhor que ela. E aí a gente chegou em casa, assim, eu falei, mãe, não vamos procurar esse médico. A gente já gastou tanto exame, tanta medicação e viagem, tudo. Se ela era a melhor pessoa e ela não sabe, então vamos parar com as pesquisas, vamos parar com os exames, vamos viver. E aí a gente decidiu isso, que a gente não ia mais procurar nenhum médico, porque a gente já tinha procurado de tudo. E aí é incrível, porque quando ficou impossível, o Deus do impossível entra. O que aconteceu foi isso. Quando ninguém mais podia fazer nada. Quando não tinha medicação, não tinha médico, não tem diagnóstico, não tem nada. Quando aí o Senhor... vocês desistiram, né? Não tem mais nada. Porque, assim, a gente sempre seguiu nas duas linhas. Orando, jejuando, clamando ao Senhor, mas procurando pela medicina. O que poderia ser feito. E aí, a gente foi vivendo assim, né? Falei assim, então, vamos continuar eu tomando medicação para dor, que não resolvia o caso. Só a paliativa, né? Assim, eu não, acho que não dá nem pra dizer que é paliativo, porque... Eu tomava era Tramal. Eu vou falar o não porque você não consegue comprar. É com receita. Mas também não compre. Que era Tramal de 100, aqueles que tem no hospital mesmo, só que eu tinha um comprimido. Então, as medicações que eu tinha... Isso é muito forte. É muito forte. É bem forte. E eu tomava o Tramal de 50. Só que, o que eu fazia? Você não pode tomar... Tramal é opioide. Você não pode tomar 7 dias, 8 em 8 horas, que era o que eu precisava. Que era por isso que a gente também buscava um diagnóstico, para ter um tratamento. Porque eu tomava medicação, mas eu tomava 1, 2 vezes por semana.
Porque era muito pesado, né? O remédio. Não era nem porque era pesado o remédio, mas é porque eu não podia tomar ele outras vezes. Então eu tinha que escolher quando que eu ia tomar. E também, assim, é muito complicado porque é um remédio forte, então você toma e dorme. Então eu não podia simplesmente, eu vou tomar e vou sair vivendo a vida. Sabe? Porque você fica caindo de sono, capotando de sono. Então eu deixava pra tomar no domingo, depois que eu tocava a bateria. Porque, como eu disse, as dores eram, né? Nos músculos, nas articulações. Então, se parada doía, quando eu me movimentava, ficava insustentável. Então, eu tomava no final de semana. E aí, nos outros dias, eu ia suportando. Não tinha o que fazer, era assim mesmo que vivia. E aí, a gente... Agora chegou a parte que eu não consigo falar sem chorar. Mas, o que aconteceu foi que há um mês atrás, há um mês atrás, falando de ontem, né? Eu tava internada em Recife. Porque depois de tanta medicação, eu tive pedra nos rins. No rim direito. E aí eu fiquei internada porque tava com muita dor, com muita dor. E assim, lá, por causa da dor tão intensa, eu tava tomando o Tramal de 8 em 8 horas. E mesmo assim, o meu corpo não ficou 100%. Mesmo tomando medicação durante 7 dias, eu tomava Tramal, eu tomava dipirona e eu tomava cetoprofeno. Tudo na veia. Além de não estar resolvendo a dor do rim, e até uma questão de endometriose, enfim. Muitas coisas, né? Meu Deus. E eu pude parar e falar assim, mesmo que eu tomasse o Tramal 8 em 8 horas, todos os dias da minha vida, ainda ia estar sentindo dor. E esses 7 dias lá eu fiquei assim, meio que chocada, sabe? Com o nível da dor. Porque eu imaginava, não, eu só tô tomando a medicação uma vez por semana, às vezes no meio da semana eu tomava porque ficava muito difícil. Mas eu achava que se houvesse a possibilidade de conseguir uma medicação um pouco mais forte e que eu tomasse mais vezes, ou pelo menos uma vez ao dia, resolveria e não resolveu. E aí a gente volta pra casa, passa umas 2 semanas depois dessa internação, por causa das pedras, enfim, expeliu, deu tudo certo. Uma dor infeliz, mas no final deu tudo certo. Conseguiu expelir. Consegui expelir. Mas era tão pequenininha que eu não consegui nem ver, então... Nossa, mas... Uma pena, porque eu queria ter guardado. Só... você vê um negócio tão pequeno, né? E fica terrível, né? Meu Deus. Não, é insuportável. Tem que beber água, vou beber água. Não, mulher, mas não é isso. O meu apelido é Camelo. De tanta água que eu bebo. E mesmo sério. assim... E mesmo assim, por causa de medicação. Por causa porque uma de das muita coisas medicação. que sofre muito no corpo com medicação é o fígado e o rim, né? Exato. Eles recebem uma sobrecarga. Essa parte eu sei. E aí foi o que aconteceu. Lara, e quando tu olha para esses 8 anos que tu passou assim, qual foi... Eu imagino qual tenha sido, mas qual foi teu maior aprendizado? É que nada nesse mundo é mais precioso que o Senhor. De verdade é o mesmo. Porque eu acho que hoje eu posso dizer até com mais certeza, porque antes eu dizia, você consegue viver até sem saúde, mas sem Deus você não consegue. E mesmo depois de ser curada, eu consigo dizer a mesma coisa. Você consegue viver sem saúde, mas você não consegue viver sem Deus. Porque se não fosse o Senhor durante esses 8 anos, eu não tava mais aqui. E eu não digo nem apenas só por questão da doença em si, mas emocionalmente é muito pesado. Mas foi literalmente o Senhor que me sustentou. Então, o meu maior aprendizado é que nada é mais importante que o Senhor. Como você falou, não tem dinheiro, não tem cura, não tem marido, não tem bênção nessa terra que vá se comparar ao Senhor. E o quanto que
Ele é bondoso. Porque em meio às dores eu conheci um Deus tão bondoso. Um Deus tão perfeito. Que não esperava força de mim. Porque a força dele ia ser comigo. E que traria uma fé pra minha vida que eu não conseguiria sem ter passado por tudo isso. Porque a nossa fé, ela tem níveis. Eu acredito que a nossa fé, ela também tem níveis. Assim como muitas outras coisas. E eu consigo ver que cada uma das coisas que eu passei formaram a Lara que eu sou hoje. E o segundo maior aprendizado é que quando o Senhor diz que a alegria dele é a nossa força, isso é muito real. Muito real. Porque eu sempre fui muito alegre, mas não era um otimismo besta, sabe? Tipo, ai, eu sou feliz. Tá tudo ruim, mas eu sou feliz. Não. Era uma alegria como fruto do Espírito Santo, que só o Senhor consegue colocar. É uma alegria que independe das circunstâncias. E é uma paz que independe das circunstâncias. Porque até hoje eu olho assim e eu falo, meu Deus, até vendo, caramba, eu fiquei vomitando sangue. Dores assim, e internação e tantas coisas, palavras duras de médicos. Aconteceram coisas muito pesadas que aconteceram e existia uma paz inexplicável que não vinha de mim. Não tem nada a ver comigo. Não tem nada a ver comigo. Era a paz que só o Senhor poderia colocar. A Bíblia diz que é sede. É a paz que excede todo entendimento. Era essa paz. 4. E agora que eu tô curada, eu até falei com a minha mãe. Eu falei, mãe, você acha que eu tô mais feliz? E ela falou assim, não, você tá igual. Tipo assim, a cura veio, tudo mudou, mas é como se eu estivesse igual. Não existe... Não é porque agora eu estou curada que é como se eu amasse mais a Deus agora. Ou se tivesse mais alegria porque eu tô curada. Isso é o que Deus pode fazer nas nossas vidas, independente das circunstâncias. Porque é Ele que te sustenta. É Ele que traz paz. É Ele que no meio do caos faz você olhar apenas para os olhos dele e falar, vai dar certo. Vai dar certo. Porque o Senhor tá comigo. Porque Ele tá comigo. Amém. Não sei como será o fim dessa história, né? Às vezes, algumas histórias não... Possa ser que não termine assim. Exato. Né? E Deus, ele continua sendo bom. E Deus continua sendo Deus, né? Como eu lhe falei dessa minha amiga, que aconteceram todas essas situações, eu lembro que ela creu na cura, né, do esposo dela. Foi um câncer muito severo, que ele, né, findou assim 1 ano. Então, eu me lembro do último dia que ela saiu do apartamento onde a gente estava para ir para o hospital e ela olhou assim na porta e ela disse, eu creio que ele vai ser curado. Já eu não cria. E a gente concordou olhando para os olhos dela. E eu disse, meu Deus. Naquela noite ele morreu. Naquela noite. Mas é isso. São os mistérios de Deus. Eu fico muito feliz que Clara hoje está aqui contando um milagre. E, de fato, esse é o Deus que a gente serve. Eu tenho meditado sobre o livro de Daniel. Uau, eu acho que eu nunca tinha lido Daniel como eu tô lendo esse ano. Nunca. Primeiramente, no capítulo 1, ele já começa dizendo que para mim foi uma chave. Ele já começa dizendo que Daniel, acho que no versículo 8 do capítulo 1, diz que Daniel decidiu firmemente no seu coração não se contaminar. E Daniel decide isso não porque Daniel era vegetariano, não. Daniel decide isso porque as comidas eram oferecidas a outros deuses. E Daniel não queria comer nada, nenhum alimento que não fosse
consagrada ao Senhor? Que tipo de comida nós estamos decidindo comer? Que tipo de comida nós estamos decidindo se alimentar? Uma das coisas que Lara falou muito aqui foi o tanto que ela leu a palavra de Deus e o tanto que ela declarou, né? Encheu a parede do quarto dela de versículos onde ela podia proclamar as verdades bíblicas, né? E um dos movimentos que eu acredito que Deus fará nos últimos tempos é a volta dos cristãos à leitura da palavra. Amém. Ler Bíblia de verdade, né? Meditar nas escrituras. Enfim, eu queria que você orasse pelas pessoas que ficaram conosco aqui até o final. Sim. Né? Orasse por aquelas pessoas que possivelmente estejam passando por uma situação assim, de doença, ou alguém que está convivendo com alguém, né? Talvez tenham pessoas nos assistindo em hospitais agora. Sim. E nós sabemos, né, que o Deus que esteve com Sadraque, Mesaque e Abednego naquela fornalha, o Deus que esteve com Daniel na cova dos leões, Amém. o Deus que ressuscitou Jesus dentre os mortos, é exatamente o mesmo Deus que está aqui. Amém. Nessa noite, nesse episódio, aí na sua casa, no hospital, no ônibus, seja onde for que você esteja. Tem um monte de gente que assiste nosso podcast no Ministério do Lava Pratos, né? Se você tá, Eu sou assim também. se você tá nesse momento aí, Deus está aí, né? Deus está presente em Amém. todos os momentos da nossa vida. É isso. Vamos orar. Amém. Eu posso só Sim. falar mais uma coisinha antes da gente orar? E que vai concluir muito bem para a oração. É que Deus, ele me curou de forma inesperada. Uma pessoa orou por mim, no caso foi o Lucas, ele entrou em contato. Ele tem uma editora de livros que chama Risco Santo. E ele foi ouvir o meu testemunho, conversamos um pouco, e no final ele falou assim: Lara, eu quero orar por você. E ele orou por mim, e eu fui curada. Muitas pessoas oraram por mim, e eu creio que não é sobre quem ora, mas é sobre o dia que o Senhor quer curar. É sobre o dia que o Senhor, ele vai fazer. Amém. Então, Deus, ele age de formas inesperadas. Porque quando eu não esperava a cura, ela veio. Amém. E No de repente, no né? de É no repente de Deus, ele age. É assim Quando mesmo. não tem mais saída, ele age. No de repente, só uma palavra do trono dele traz a cura. Então, isso aconteceu num momento onde nós estávamos falando sobre livro. E sempre foi um sonho para mim escrever um livro. Se Deus quiser, esse livro vai acontecer. Eu espero Amém. poder vir aqui Em nome de trazer o Jesus. livro desse testemunho de tantas coisas que o Senhor fez na minha vida. Porque Deus, ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Amém. Então, independente se qual seja o seu problema, seja financeiro, emocional, uma cura, o Senhor, ele é poderoso para fazer. É verdade. Mas ele também é poderoso quando ele não faz. A gente não vai conseguir entender o porquê porque o Senhor cura algumas pessoas, porque ele não cura outras, mas, como eu disse, ele é soberano. E o Senhor, ele quer nos levar num nível de conhecimento dele, da palavra dele, onde a gente confia que ele é bom independente de qualquer coisa. Então eu quero começar assim a nossa oração. Amém. Já que eu vou fechar meus olhos, por favor, feche os seus, tá certo? Pois então, amém, Senhor Deus. Paizinho, nessa noite, ou nesse dia que essa pessoa está ouvindo esse podcast, eu coloco, Senhor, diante de Ti a vida dela. Paizinho, eu não sei o que essa pessoa passa, eu não sei há quantos anos, eu não sei o que acontece, mas o Senhor sabe. A Tua palavra diz, Deus, que sem Ti nós não podemos fazer coisa alguma. Então eu te peço, Deus, para que antes de tudo o Senhor possa derramar sobre a vida dessa pessoa todo o consolo que ela necessita. A Tua palavra diz que o Senhor é o Consolador, que o Senhor possa trazer paz ao seu coração, que o Senhor possa trazer cura, Deus, em todas as áreas da vida dessa pessoa. Que
aquilo que esteja acontecendo, Deus, na vida dela, possa servir para que o seu nome seja glorificado. Que o Senhor possa trazer cura, Senhor Deus, para cada pessoa que está assistindo, seja por uma enfermidade. Que o Senhor possa, Deus, com o teu poder, restaurar, Senhor Deus, tudo aquilo que está em desordem, Senhor Deus, seja em seu corpo, seja na sua alma. Eu creio que o Senhor é poderoso, Pai, assim como o Senhor me curou de uma forma inesperada. Depois de tantos anos, o Senhor é o Deus do impossível. E eu creio que essa mesma cura que veio sobre mim, essa mesma unção que foi derramada na minha vida, Senhor Deus, atingirá, Deus, cada uma dessas pessoas que estão ouvindo. Que elas possam, Deus, receber a cura completa. Amém. E que elas possam provar e ver que o Senhor é bom. Em nome de Jesus. Amém. 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 Receba palavra de cura, de libertação. Amém. Deus é poderoso. Eu tenho meditado muito sobre isso, sobre a grandeza de Deus. Muito mesmo. Lá na bancada da cozinha, dá uma vistazinha assim para o céu. Às vezes estou tomando café e olhando e contemplando o Senhor. E faça isso, contemple o Senhor, né? Seja observando pessoas, que eu penso nisso, né? Nossa, nós estamos praticamente num planeta com quase 8 bilhões de pessoas e eu penso, meu Deus, Deus sabe exatamente o nome de cada uma, Deus sabe tudo sobre cada pessoa, Deus sabe as dores, as orações, os pensamentos, o que cada uma está pensando agora, meu Deus. Então, Deus é poderoso, essa é a palavra. Deus é poderoso. Olhar para os céus, olhar para os campos, olhar para os animais, olhar para a nossa vida e ver nos detalhes como muitas vezes Ele se faz e se fez presente em algum momento da nossa vida. Amém. Enfim, contemple o Senhor e a leitura da palavra nos faz ter mais conhecimento sobre o poder, sobre as suas maravilhas, né? Como Ele operou no passado, no Antigo Testamento, como Ele operou no Novo Testamento e tudo mais. E Ele continua fazendo isso nas nossas vidas, né? O mesmo Deus que curou a mulher do fluxo de sangue foi o mesmo que tocou Lara. Amém. E hoje ela está aqui para testemunhar das maravilhas que o Senhor fez na sua vida. Então, irmãos, tome posse, né? Tome posse, declare a palavra, leia a palavra, declare a palavra, que de fato é ela quem nos fortalece, é ela quem traz fundamentos para a nossa vida cristã. Então, eu quero agradecer a cada um de vocês que ficaram conosco aqui até o final desse episódio. Esse final de semana foi um final de semana muito tremendo. Sábado nós tivemos 12 horas de adoração lá na nossa igreja. 6 horas da manhã eu já estava acordada, porque 6h30 minha prima passou. 7 horas já estava lá na igreja, então eu estou até um pouquinho sem voz, porque sábado foi bem intenso. Então, esteja na comunhão dos santos. Um dos lugares que o diabo mais vai querer te tirar é da comunhão dos santos, suscitando fofocas, insultando, como é que fala? Acho que é alguma coisa. É alguma coisa assim. Esqueci a palavrinha, mas é alguma coisa assim. Incitando. Exatamente isso. Insinuando. Olha, nada a ver. Incitando contendas, né? Sim. Quando eu vejo ele fazendo isso, meu Deus. E é uma coisa tão comum, né, Lara, dentro das igrejas, que é a fofoca, né? Mas essa é uma das maiores estratégias do diabo, é nos afastar das mesas, é nos afastar da comunhão. A igreja nos firma no Senhor de uma forma. E os irmãos é uma forja de Deus também na nossa vida, né? É uma das maneiras da gente amadurecer. Como você bem disse, Deus vem buscar uma noiva, Deus vem buscar um povo maduro. Deus não vem buscar menino... Ai, meu Deus, não. Deus não vem buscar... Criança não se casa, né? Adultos se casam. Exatamente. Exatamente. Criança não se casa. E Deus está buscando uma noiva acima de 18 anos, no mínimo.
Então, nós precisamos meditar mais nas Escrituras, irmãos. Precisamos estar no corpo. Quantas pessoas hoje em dia querem ser só crente de internet, querem cultuar através só do digital, pelo amor de Deus. Não entre nessa. Não entre nessa. Participe do corpo, conviva com pessoas. Pessoas são difíceis, você também é. Todos somos. Todos precisamos, né, da graça, todos nós precisamos ser forjados. E eu acredito que o caminho que Cristo fez está proposto para todos nós cristãos. Como já foi citado aqui nesse episódio, a Bíblia diz que Cristo obedeceu e amadureceu. Na verdade, Cristo aprendeu tudo que aprendeu por aquilo que passou. Acredito que Deus também tem para nós alguns caminhos que talvez a gente não queira, né? Ou não queria. Mas são caminhos de amadurecimento, são caminhos que vão aumentar a nossa fé, são caminhos que vão nos levar para um lugar mais profundo, mais íntimo com o Senhor. Como foi falado também aqui, há um lugar de consolo que só o Espírito Santo pode. Só nesse lugar você vai conseguir ser consolado inteiramente, né? Não vão ser coisas, pessoas, não vão ser companhias, entretenimento que vá preencher aquilo ou consolar aquela parte que tem dentro de nós que só o Espírito Santo pode fazer. Enfim, não sei por que disse tudo isso agora no final do episódio, Deus sabe. Então, se você ficou conosco aqui até o final, não se esquece de se inscrever no nosso canal. Deixar aí um comentário se em algum momento que desse episódio Deus falou contigo. Deixa um comentário aqui para que nós possamos saber. Bem como compartilhe esse conteúdo. Às vezes a gente compartilha tanta coisa na internet, besteiras, memes, né? Mande uma palavra de Deus para alguém que está precisando ouvir, né, um testemunho e está precisando que a sua fé seja fortalecida. Então, mais uma vez, Deus os abençoe, que vocês possam continuar firmes na videira verdadeira, Amém. Que é Cristo. E nele somos nutridos diariamente. Que o Espírito Santo seja tua força, tua alegria, tua paz e todos os demais frutos do Espírito que só vem dele. Só tendo uma vida íntima e caminhando com o Espírito Santo que você vai experimentar exatamente tudo isso que falamos aqui. É um sentimento que mesmo em meio à prova não sabemos explicar, mas vivemos em alegria, vivemos em paz, porque não depende das circunstâncias, mas depende de quem nós temos. E nós temos o Senhor. Amém. Ele é a nossa força. Deus te abençoe, meus irmãos. Até o próximo episódio, como vocês já sabem. Até lá, vista.